Estamos aqui novamente com a Catiorna. Alô? E com o Rafa. Yo. E eu, mais uma vez, sou a Liliana. Hoje o tema é sobre a reciclagem e sobre o lixo que nós temos em casa. Vamos abordar isto de uma forma hoje ligeiramente à flor da pele e vamos começar por algumas perguntas que, pelo menos a mim, não sei se aos meus colegas, fazem com alguma frequência quando nós defendemos a reciclagem. E a pergunta? E a primeira pergunta que eu tenho aqui hoje é: os caminhões de reciclagem misturam o conteúdo dos 3 contentores quando vão fazer a recolha? Eu acho que sim. Sinceramente Sim? não sei, eu diria que... Eu não tenho a certeza de como é que são todos, mas eu acho que isso é pergunta com rasteira, portanto provavelmente sim, mas se calhar alguns sim, outros não, talvez, Eu não acho sei. que sim, e depois dividem lá E depois no... lá é que é feita a triagem? Sim. Talvez. Ok, isso é completamente... Epá, isso é um bocado mau porque o meu pai já trabalhou nesta área e é um bocado estúpido não saber, desculpa, diz. Olha, já devias saber a resposta a isto. Não é Pois completamente um mito. Os caminhões têm em si 3 compartimentos, igualmente com o lixo que normalmente nós vimos na rua, com o vidro, com o cartão e com o plástico e o metal dividido. Contudo, já existe tecnologia que realmente permite às fábricas e aos centros de recolha fazer essa separação no local. Mas atualmente os caminhões, pelo menos em Portugal, e de acordo com a Sociedade de Ponto Verde, ainda têm essa separação nos caminhões. Vamos para a segunda pergunta. Erramos todos. Se é feito de mais do que um material, não pode ser reciclado. Por exemplo, aqueles brinquedos que são de metal, madeira e plástico, pode ou não ser reciclado? Ui. Epá, se calhar depende dos materiais que forem. Eu vou dizer que sim, mas vai depender dos materiais, talvez. Sim, também acho que depende dos materiais, porque há tipos de plástico que se reciclam e há tipos de plástico que não se reciclam, por isso depende muito. Mas acham que é possível desmontar Sim. os equipamentos? Eu vou dizer Outra sim. história. Eu vou dizer sim. Pois, mais uma vez, acho que depende dos equipamentos, mas eu vou dizer que sim, para que hajam alguns que sim, que seja possível. Acho que sim. Ok. Sim. Durante muitos anos, os equipamentos que eram feitos com mais do que um material não eram possíveis de ser reciclados porque não havia capacidade nos centros de recolha e de tratamento de resíduos para fazer essa separação. Atualmente, e felizmente, já tem várias formas de fragmentação e se as matérias tiverem capacidade de ser recicladas, sim, podem ser recicladas. Os materiais só podem ser reciclados uma única vez. Eu já ouvi isto várias vezes. Eu não sei se alguma vez vocês ouviram isto, que as matérias-primas só podiam ser recicladas uma vez. Eu não sei se estou a perceber. Vocês têm conhecimento, não têm? Pois, também não estou a perceber muito bem a pergunta. Como assim? Como assim só podem ser reciclados só uma vez? Tipo, se reciclas um garrafão, depois se ele for feito, for material reciclado, já não é reciclável? Sim, há muita gente que acredita que... Imagina que tens um caderno ou um jornal e colocas no ecoponto. Ele, se nunca tiver sido reciclado, poderá ser reciclado. Caso contrário, não vai conseguir ser reciclado novamente. Há muita gente que tem esta crença. Vocês concordam com isto? Não concordam? Acham que Não, é acho que isso não faz realista? sentido.
pá, não sei, eu acho que não faz sentido, posso estar enganado, mas eu acho que até porque esses cadernos seja o que for, material que às vezes temos sacos ou o que for que diga que é material reciclado, acho que vem lá com o símbolo na mesma de que podemos voltar a reciclar, que é reciclável, portanto, eu acho que é reciclável, mas posso estar enganado. Mas tens capacidade ou sabes se aquele equipamento foi reciclado alguma vez ou não? Normalmente tens curiosidade para saber se as coisas que tu compras Epá. são com matérias já recicladas? Geralmente, acho que vou dizer que não, porque não, geralmente tenho mais preocupação na parte económica do que propriamente se é reciclado ou não. Mas sempre que há um produto que vem referenciado como sendo um produto reciclado, de origem de material reciclado, por acaso é sempre um produto que vejo com outros olhos e com uma certa satisfação, nomeadamente, por exemplo, guardanapos e assim, que também é um produto que depois já não é reciclável. Nesse caso já não é reciclável porque os produtos que tu utilizas para a alimentação ou não sei o que, supostamente já não são recicláveis. Mas também papel higiênico, também muitas vezes é papel higiênico, por exemplo, ou rolos de cozinha, papel de cozinha, que também é reciclado. E nesse caso já não vai ser reciclado outra vez, de certeza. Mas quando falamos, por exemplo, de garrafões de sumo ou de água, às vezes não se. Por exemplo, lembro-me de ter comprado aqui há tempos alguns garrafões de água da marca do Continente, se não me engano, que diz que supostamente 30% do plástico desse garrafão era reciclado. E é reciclável. Pelo menos tem lá o símbolo que é reciclável, portanto voltei a reciclar. Agora também não era 100% reciclado, portanto não sei. Catiur, não tens nada a dizer? Eu acho que se pode reciclar outra vez, mas não tenho a certeza porque depende muito, tá? Como o Rafa disse, também o papel higiênico não se pode reciclar outra vez, mas e se tenho preocupação em ver se é reciclado ou não. Eu por acaso não tenho muita ideia de que haja muitas coisas, muitos produtos que tenham sido feitos com materiais reciclados. Até porque quando eu vou ao Continente ou ao Pingo Doce ou uma treta dessas qualquer, não me parece assim uma variedade muito grande de materiais e produtos que tenham sido reciclados. Ou tenham sido feitos de outros produtos reciclados. E às vezes quando vejo, duvido. Porque às vezes também penso que aquilo está ali feito, mas é só para as pessoas comprarem, porque as pessoas têm mania muito de dizer que está na moda ser amigo do ambiente e ser isto e ser o outro está na moda. Por isso, há muitas empresas agora que estão um bocado a fingir que têm produtos amigos do ambiente e depois não têm. Por isso, eu de vez em quando vejo, mas não vejo assim tanta variedade e acho que é mais por isso que eu não trago mais desses produtos para casa. Eu não sei muito bem qual é de que forma é que é feito o processo de portanto, reciclar e depois fazer um novo produto com esse material, mas parece-me um bocado insensato às vezes ver, por exemplo, neste caso, papel de cozinha ou papel higiênico de papel 100% reciclado, por vezes ser mais caro do que a gama mais barata que a mesma marca tenha, mas de papel supostamente não diz que é reciclado. E por isso é que eu estava a dizer aqui mais pelo lado económico, mas parece-me um bocadinho insensato às vezes que o reciclado não seja mais barato, porque, quer dizer, se calhar, acho que, sei lá, conscientemente penso que deveria o material reciclado ser mais barato, mas não sei, se calhar se o processo acaba por sair mais caro do que abater uma árvore e fazer o papel do zero. Sim, tens toda a razão. Em certos casos, o reciclar poderá sair mais caro às empresas. Não é o caso do papel. Tem noção se há materiais que têm mais capacidade de ser reciclados ou não? E ainda dentro desta temática, acham que o vidro, ou o plástico, ou o papel, ou o metal, algum destes materiais tem mais capacidade de ser reciclado do que outro, ou todos eles têm muita capacidade de ser reutilizados novamente, reciclados neste caso? Eu acho que todos conseguem ter essa capacidade, para ser sincera. Mas lá está.
Isso depende muito daquilo que pode ser reciclado ou não. Eu sei que nos plásticos há muitos plásticos que não podem ser reciclados Então e muita gente pensa que qualquer plástico pode ser reciclado, quando isso não é bem assim. Por isso, se calhar o papel seria mais reciclável do que o plástico. Acho que o vidro está também por aí, embora o vidro também haja tipos de vidro que não podem ser reciclados. Acho que o papel e o vidro são os que podem ser mais facilmente reciclados do que o plástico. Rafael? Não sei, eu acho que sim, acho que o papel, o cartão em geral, acho que não há assim muitas restrições daquilo, pelo menos que eu saiba, que daquilo que nós podemos reciclar, tirando lá está o que eu disse que é usado na restauração ou alimentação, etc. Mas acho que o vidro, pronto, tirando alguns tipos de vidro também, que não são assim muitos, a maioria também parece ser reciclável e não parece ser um processo difícil. Mas acho que o metal, acho que pensando no metal, acho que me parece ser o que tem menos restrições, sinceramente. Não sei, parece-me que o metal, há mais tipos de metal reciclável, pelo menos daquilo que nós usamos normalmente em casa. Não sei, posso estar enganado. Estás muito certo. Na minha cábula tenho aqui a informação, também da Sociedade Ponto Verde, que o metal e o vidro são os materiais em geral que podem ser reciclados quase indefinitivamente. Tu podes reciclar as vezes que forem necessárias, eles nunca perdem as suas propriedades. O papel, salvo exceções, como vocês mencionaram, o papel higiênico, dos guardanapos, dos lenços de assoar, por aí vai. O papel normalmente pode ser reciclado entre 5 a 7 vezes até perder as suas propriedades naturais. E se começar a notar que há qualquer coisa de errado, e normalmente ainda é reciclado uma última vez para coisas como embalagens de ovos, aquelas assim granuladas. Já o plástico, a maior parte dos plásticos que são reciclados, e como a Catiorna disse, e com muita razão, há muitos plásticos que não têm capacidade de ser reciclados novamente, mas os que têm capacidade de ser reciclados normalmente são só reciclados uma ou duas vezes, porque o plástico é muito caro, sai muito caro às empresas a reciclar o plástico e fica muito barato utilizá-lo virgem. E normalmente quando é reciclado o plástico vira muitas vezes tapetes, roupa, cobertas, etc. Normalmente não vira novamente plástico e, como sabem, reciclar roupa, apesar de já haver campanhas para reciclagem de roupa, não é a mesma coisa. Agora aqui uma pergunta mazinha. Vocês têm noção da quantidade de resíduos que são deitados todos os dias ao mar Mediterrâneo? Catiorna? É para dizermos números? Sim. Se tens alguma noção, qual é a quantidade diária de resíduos? Diária. Vi um vídeo há pouco tempo do Greenpeace da quantidade de plásticos que são deitados ao oceano só no Reino Unido, e aquilo era um exagero brutal, e se aquilo é só no Reino Unido, aí imagino no resto da porra do mundo. Estamos a falar do mar Mediterrâneo, portanto abrange só ali um conjunto de países, provavelmente à volta do mar Mediterrâneo, certamente, não é? Exatamente. É mesmo para... Achei interessante porque primeiro é muito próximo de nós, e tem poucos países e é um sítio pequeno, e acho que é uma boa noção que com um sítio pequeno podemos projetar o que é que está no resto do oceano, não é? É um mar aqui pertinho de nós. Não faço ideia. 20 mil! 20 18 mil? mil! 20 mil, 60! Quê? 60 mil! Quê? Plásticos! A sério, Catarina? Não, é resíduos em geral. Em toneladas. É toneladas, não é? É toneladas. 60 mil plásticos, o que é isso? Não sei, eu não faço... Não sei. Mesmo vendo imagens às vezes é bem chocante, a quantidade é tipo... Não faço mesmo uma ideia, se calhar só estando lá. 70!
70 Mil. toneladas? 70 mil toneladas ou 70 mil toneladas só? É muito pouco. 70 mil 70 mil? toneladas. Vai para 70 mil. Ela está do tipo, não, eu vou acertar bem. São 730 toneladas diariamente. Ok, então nem boa. perto. Exageraste bastante. Não foi, não. Mas Não é que é não seja mal o diariamente. suficiente, mas É diariamente, diariamente. exato. Tenho aqui agora um joguinho de verdadeiro ou falso. Um pequeno joguinho de verdadeiro ou falso, com 5 questões. E vai variar entre, primeiro é o Rafa, a seguir vai ser a Catiorna e assim segue até à última pergunta, que é a quinta, ok? É um verdadeiro ou falso? Sim. Vamos ver quem é que acerta. Primeira pergunta. Tínhamos de arranjar um tamborzinho. Engraçado essa. Exato. Ainda não temos aqui o DJ. É para a semana que vem. Vamos É contratar para o a DJ semana? para a semana. Ok. Sim. Os materiais reciclados são de menor qualidade. Espera, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou dizer o quê? falso? Verdadeiro ou Não falso? percebi. Desculpa, eu não percebi a pergunta. Eu percebi tu a dizer quais os materiais reciclados que são de menor qualidade. Não. Os materiais reciclados, ou seja, as Os matérias-primas, materiais. Sim. as São coisas de menor que tu qualidade. compras são de menor qualidade. Verdadeiro ou falso? Sim. Falso. Falso. Deixa dar razão. A maior parte Olha, a das Catarina vezes... nem sequer respondeu. Eu não Não, respondi. espera. É uma pergunta para mim e depois uma para a Catarina, é isso? Exatamente. Pensava que era tá para bem. respondermos os dois e ver quem é que acertava. Ok. Queres fazer concurso? Já tenho um ponto. Queres fazer concurso? Tá bom, já tenho um ponto. Eu vou aqui anotar os meus. Ok. Então anota. Catiorna. Próximo Sim. ponto. A energia poupada na reciclagem de uma garrafa de vidro é suficiente para alimentar uma lâmpada de 100 watts. Podes dizer outra vez, se faz favor. A energia poupada na reciclagem de uma garrafa de vidro é suficiente para alimentar uma lâmpada de 100 watts. Tudo. Tudo. Sim. Verdadeiro. É verdade. Em vez de utilizarmos vidro virgem, se conseguimos reciclar uma garrafa de vidro e tornar um novo objeto, a energia poupada consegue alimentar uma lâmpada. Durante quanto tempo? Que estatística durante é a essa? vida Durante dela. quanto tempo? Não, durante a vida dela toda. Ah, é? Sim. Durante a vida toda da lâmpada? É lá. Sim. Estamos a falar em isto é comparação. perguntas, que estão mesmo no site do No Ponto site. Verde, a malta pode ir Ok. lá. Estamos a fazer comparação entre fazer a produção desse vidro do zero, virgem, para reciclar. Yeah. Ok. Compensa. E muito pessoalmente acho que se as pessoas puderem optar por garrafas de vidro em vez, por exemplo, de plástico, é uma ótima coisa, porque como a gente já viu, o plástico muito dificilmente é reciclado ou Exato. raramente. Já o vidro é reciclado infinitamente, portanto acaba por ser uma boa opção. Catiorna, novamente. Não, agora é o Rafael. Novamente. Já querias dar mais um ponto à Catarina. Queria. Vocês estão empatados. Empatados agora. Ok. É necessário lavar os objetos antes de os colocar na reciclagem. Tipo latas, de frasco. Se é necessário. Opa, eu não sei, eu acho que tipo devia ser. Eu vou dizer que não, e se calhar vou errar. Eu acho que sim. Mas eu acho que o meu pai tinha um bocado esse hábito também de lavar algumas coisas, passar por água antes de reciclar. Agora, se é mesmo necessário ou não sei, é uma boa pergunta. Mas eu vou dizer que não, que é falso, não é necessário. Vocês vão buscar o meu roteiro de certeza. Sim, tens razão, não é necessário. Boa. Porque eles Mas esta foi fazem a difícil. lavagem. Fazem a lavagem sempre no local. Ok? Pois, exato. Mas Transpirei um bocadinho com esta.
é aconselhável passar pelo menos por água só para retirar cheiros, para evitar, por exemplo, animais procurarem a alimentação e também odores, pronto, na rua e na própria casa. Catiurna! Quê? Os recibos das compras ou do multibanco são recicláveis. Boa questão. Temos falado disso ultimamente. Se são recicláveis os recibos? Sim. Ah, Os papelinhos. é assim, Credo. nós temos falado sobre isso e eu não tenho certeza. Mas é um meio para reciclar. Por isso vou dizer que verdadeiro, mas tenho a sensação que vai ser falso. E é falso. Esses papéis têm muitos químicos e não são possíveis de ser reciclados. Ok? Vi logo. Lamento. Por acaso foi uma questão interessante. Nós andamos a falar disto aqui nos últimos tempos. Já tinha falado disto com a Catiurna aqui 2 ou 3 vezes. Porque o papel de facto é um papel completamente diferente, plastificado, sei lá, é diferente o papel. E também tinha essa curiosidade. Olha, ainda bem ficamos a saber que afinal não são mesmo Eu vou recicláveis. tirá-los agora da reciclagem para meter Eu no bem lixo. disse que não valia a pena reciclarmos. Mas pronto, olha, vale sempre a pena tentar. Ok, agora. Siga. Bem, o Rafael, entretanto, já ganhou, não é? Esta pergunta do desempate. Já ganhei? Então, tu acertaste 2, a Catarina acertou 1. Mas. Já agora- acabou? Não, falta uma pergunta. Ah, Falta uma pergunta de verdadeiro ou falso e dou liberdade Então para dá os essa à dois Catarina. decidirem. Deu à Catarina? Está bem. Catarina. é melhor, já que ela está a perder. Olhem Não, para mim. ver se ainda consegues Não, empatar. eu não quero pena. É para ver se Eu consegues não empatar. quero pena, não. Oh, então, se não me diga É que para os E há dois, mesmo não para os que é para perder. Então vai, para os dois. E depois vires Respondemos a os jogar. dois, cada um dá a sua resposta. E se respondemos os dois a mesma coisa? Respondemos igual, olha, ganhamos os dois. Está bem. Ou perdemos os dois. Menos de 1/3 dos resíduos plásticos produzidos na Europa são reciclados na Europa. Menos de Não, terço. falso, digo eu. Espera, eu tenho que perceber o coisa da pergunta. Menos de 1/3 dos resíduos são reciclados. Sim, verdadeiro. Menos de 1/3, sim. Verdadeiro. Sim, é verdadeiro. Yeah. Menos Bué de 1/3 triste. são reciclados na Europa, de certeza. Isso vai tudo para fora, vai tudo para a China, ou sei lá como é que isso vai. Exatamente. A China atualmente tem começado a recusar o lixo da Europa, mas continuamos a mandar para muitos países africanos, ainda também para a China, para a Índia. Temos também uma ilha na Grécia em particular que costuma receber o lixo e está com graves problemas. Mas a Europa em si não costuma ficar com o seu lixo. Nós somos muito limpinhos porque mandamos o lixo para a terra dos outros. Pensei que houvesse alguma piada com a ilha da Grécia especificamente, ou assim. Não. Porquê? Não sei, ela começou-se a rir quando disse a ilha da Grécia. Eu pensei que fosse uma ilha chamada Lesbos ou assim. Não sei. Não, é porque a Grécia faz parte, apesar de tudo, faz parte aqui da Europa, não é? Sim. Apesar de tudo. Mas agora em defesa da Catiurna, ela sabia a resposta. Ela precipitou-se. E se calhar não entendeu muito bem a pergunta e precipitou-se, mas eu acho que ela sabia a resposta. Sim, eu fiquei um bocado à toa, porque é tipo... Por isso é que eu disse, eu tenho que ir com calma para perceber bem a pergunta, se é verdadeiro ou falso, para ver o que... E tu precipitaste e pronto, olha, ganhei na mesma. Não importa, Temos não pena. quero saber. Quem ganha fui eu. Ganhou. Também não há prémios nenhum, por isso o que é que vale? Reconhecimento Conhecimento do quê? do público, dos ouvintes. Tá bem. Ainda temos muito pouco público, portanto, olha, ainda não tens grande reconhecimento. Aqui vamos nós. Antes de começarmos a nossa próxima ronda de questões, vou aqui dar algumas informações. E neste momento o resto do episódio vai ser focado mais no plástico. Até agora foi em geral, mas agora vamos focar mais na questão do plástico. Posso só fazer uma pergunta? Diz? Posso só fazer uma pergunta muito rápida? Podes.
O vidro dos copos normalmente é reciclado ou não? A porcelana não. A porcelana, a cerâmica, Isto não é porcelana, não. ela está a falar dos copos, não é? Os vidros não é mesmo, porcelana. se for Sim, vidro, sim. vidro, sim. Qualquer um? À partida, sim. Pá, Ok. normalmente. Era só isso, era só Mas, isso. por exemplo, o que não é reciclável é lâmpadas. Se for um vidro, por exemplo, de uma janela, também não é? É assim, as lâmpadas, tu tens conteúdo das lâmpadas. É verdade, tu também para poderem fazer. tens coisas para as lâmpadas, é verdade. Exatamente. E em Sim, relação verdade. aos vidros das janelas, depende do vidro. Porque tu tens vidros que não são vidros, são derivados do plástico. Sim. Muitas vezes aqueles vidros que não se quebram e que têm muita propaganda que não é propriamente vidro. Sim. É plástico, muitas vezes. Ou derivados de. Agora, se for aquele vidro raiz, que é mesmo vidro, esse dá para reciclar, sim. Agora, depende dos vidros que tu tiveres em casa. Ok. Não sei se fui clara. Sim. Ok. Vamos passar então para o plástico. Nos últimos anos, a quantidade de produção de plástico cresceu. Eu não sei se vocês têm noção disto, mas em 1950, anualmente, foram produzidos 1,5 milhões de toneladas de plástico. Em 2015, que foi o número mais atual que eu encontrei, foram produzidas 322 milhões de toneladas de plástico. Estamos a falar só nesse ano. Devemos sempre recordar que o plástico é indestrutível. Ok? Portanto, tudo o que foi produzido até agora ainda existe e isto é uma quantidade exorbitante. Agora vamos passar às nossas questões. Questão número 1 sobre o plástico. Olha, vou fazer agora também alternando. Rafa, já que ganhaste, vamos primeiro para ti. Uma das formas das pessoas se livrarem do plástico é queimá-lo. Não sei se vocês sabiam disto, mas uma das principais formas de se livrar do plástico é botar fogo naquilo tudo. E essa prática liberta muito dióxido de carbono. Tens alguma noção da quantidade de dióxido de carbono que é emitida atualmente devido a essa prática? Epá, não faço ideia. Estamos a falar. Qual é a medida de que aqui falaríamos? Toneladas. Toneladas? Yeah. Dióxido de carbono dá para medir em toneladas? Epá, sei lá. É assim, de acordo com o site, sim, eu este aqui já não tenho a certeza se a informação é da BBC ou da Ebola, mas eu acho que este é do site da BBC. Não sei, isto é a minha parte de Físico-Química e Ciências em geral que falha muito, não faço ideia. Não vou para aqui mandar nenhum número à toa. Não sei se quer experimentar a Catarina, que ela é capaz de atirar-se assim de cabeça e mandar um número qualquer. 30 mil. 30 mil. 30 mil toneladas. Rafa, não queres mais Isto é quê? Isto é por ano? Não, tem mais, é mais. Sim, Disseram atualmente que é mais. sim. Por ano no mundo inteiro. Hum. Não faço ideia. 900 milhões. 900 milhões. 900 milhões de toneladas? Credo. Pô, isso deve ser mais, isso é mais do que o plástico é produzido. Eu aposto que vai ser mais do que isto que eu estou a dizer. Isso é mais do que o plástico é produzido. Fico-me por esta resposta. Lembra-te que em 2015, ok? Em 2015 era produzida mais de 30 milhões de toneladas de plástico. Portanto, atualmente, estamos em 2021, é provável que estejamos a produzir ainda mais. E esta estatística é mais recente. Foi Ou seja, 30 se calhar mil? estou certa. Foi 30 mil que disseste? Não foi 300? 30. Não, foi 300.
Foi 332. 300, pois. É que agora há bocadinho disseste 30 mil, eu estava... Estás a ver? Isso é 2015. 300, tu falaste em 900 milhões. Ok, Então, mas isso foi, eu vou dizer quanto é que liberta. isso foi em mesmo. 2015. Isso é isso, mas isso é o produzido, ou seja, são os plásticos que criam. Sim, mas nunca dá para queimar Objetos. tanto... Nunca dá para queimar mais do que o que produz, acho eu, sei lá. Olha que a humanidade desilude. É, queima mais Sim, do que mas, aquilo que produz. Mas já estamos a falar mas- da emissão que é provocada. Vá. Estão dois estúpidos que não percebem nada disso. Eu dou a resposta. 400 milhões de toneladas. Porra, mas se não estiveste longe. 400 Estás a por ver? É muito. É muito. Parem de parar. Quem estiver a ouvir esta porra, evitem Tá bem. comprar plástico. Com todas as vossas Especialmente forças. Especialmente aqueles que só vão usar uma vez na vida. Tipo, têm sede, passam por um cafezinho, compram uma garrafa de plástico. Deixem-se de porcarias, levem água de casa. Sim, a garrafa de plástico é possível ser reciclada. Agora, Como? estás a ver Mas aquelas também só pode ser caixinhas dos reciclada. morangos ou das uvas? Estás Sim. a ver? Essas Sim. caixas Isso são não é impossíveis de reciclável. reciclar. Yeah. Tu podes pôr lá. Estás a ver? Mas isso isso não é assim. recicla. Mas lá, Eles não mas conseguem. tu, é assim. Eu acho que isto, pronto, lá está, é daquelas coisas que. Qual é que é a solução? Epá. Porque tu vais a um supermercado e tu não consegues comprar morangos sem estarem numa caixa dessas. Até no mercado Está no mercado. tem essas caixas, porque é um morango, é uma fruta bué sensível e eles não têm isso tipo a granel. Como tu tens os pêssegos ou as maçãs, ou etc. Por ser uma fruta mais sensível. Sim, nós neste momento Agora, estamos a solução podia completamente passar por... Pronto, a solução podia passar por fazerem essas caixas de outro material, não sei, talvez, Bambu. sem ser o plástico, ou de cartão, ou de madeira, um material que se visse que fosse fazível. Agora, realmente para quem quer comprar morangos é tipo, olha, não compres morangos, ou então tem uma mas horta e produz tu os morangos. Da porque senão- última vez que nós comprámos morangos no mercado, nós metemos dentro de um saquinho daqueles. Eles deram-nos a caixinha, mas depois nós dissemos para meterem dentro do saquinho que nós trouxemos, que é Eu não sei se isso foi mesmo reutilizável. assim. Foi sim. Porque depois aquilo chega cá, tipo, vem tipo um molho de morangos. Sim, Basicamente mas já vem é metido de morangos. assim, Isso não é muito boa ideia porque suja-te tudo. Pois, e Mas- suja tudo e depois tu não vais comer, só se fores bem batido de morangos. Por isso Mas nós é que tipo, dá jeito que venha de facto numa caixa. Agora, se a caixa podia ser de outro material, Bambu. isso é que é outra conversa. Pronto, eu acredito que em breve começa a haver um bocadinho mais de alternativas, ou pelo menos eu quero acreditar nisso. Vamos ver. Pelo menos já tens para os sacos, para Sim, trazer os sim. legumes e as frutas. Embora, claro que se continuas ainda a dar sacos às pessoas no supermercado, há muitas que ainda não vão comprar os sacos reutilizáveis que têm que ser pagos, né? Bora. Ok, vou direcionar esta pergunta agora para a Catiurna, mas sintam-se livres. E até fica bem colocada que é os motivos para existir tanto plástico. Porque é que existe tanto plástico em todo lado? A gente vai ao supermercado e existe plástico, vai ao mercado e existe plástico. De uma forma, assim, é quase impossível nós irmos a um sítio e não vermos objetos ou coisas feitas de plástico ou comprarmos coisas que não tenham plástico. Porquê é que acham que isso acontece? Eu sempre me disseram que era porque era o material mais barato. Agora não sei se isso é verdade. Sim. E em relação... o plástico realmente é muito barato de produzir, virgem. Já na sua reciclagem é a matéria-prima mais difícil de reciclar e é a matéria-prima mais cara de ser reciclada. Isso é um dos motivos para que leva a que ela não seja reciclável. E há uma curiosidade, que quando nós estamos a fazer a matéria-prima pela primeira vez, o plástico é menos poluente, ou seja, o ato de fazer o plástico pela primeira vez, comparativamente com o metal, com o papel ou com o vidro, é menos poluente. Só que depois temos os agravantes todos após isto. Há outras vantagens que as empresas veem no plástico. Rafa, queres tentar?
sei lá, é mais moldável. Não sei, não, isso é um bocado estúpido, mas não sei, tipo, as propriedades, se calhar, de protegerem o vácuo, protegerem mesmo os alimentos, as coisas embaladas, processadas, talvez. Talvez seja mais cómodo utilizar o plástico. Exatamente. E além do facto de também ser mais resistente e duradouro. O facto de ser extremamente durável, ter muita capacidade de adaptação. É possível utilizar plástico para as mais diversas utilidades, para questões estéticas, para uma questão funcional, para todo o tipo de equipamentos, para todo o tipo de caixas, e ser muito barato. As marcas, as empresas costumam ver nisso uma coisa muito boa, porque conseguem baixar o valor, por exemplo, dos seus produtos. Imagina uma maionese num frasco de vidro ou num frasco de plástico. Fica-lhe mais barato o frasco de plástico e tem uma capacidade de conservar a mesma, e por aí vai, assim como a sua capacidade de se modelar e de fazer tudo e mais alguma coisa, e até de imprimir, como nós bem sabemos. Neste momento, imprimir plástico é uma coisa extremamente fácil e mandamos para lá um bonequinho e ele faz. E também na questão dos equipamentos médicos. Acho que, desculpa interromper-te, acho que há uma coisa que por acaso que eu também tenho reparado e tenho comentado com a Catarina, que a hipótese de trocarem plástico em muitos dos produtos e passarem a embalar em papel ou cartão, mas o lado que o plástico tem também de conseguir ser transparente, ou seja, tu conseguires ver o produto que está no interior, que o papel e o cartão não têm. E no caso do vidro tens, mas pronto, já seria um material diferente. Muitas vezes, pronto, há produtos em que não faria muito sentido utilizar o vidro. Mas esse facto também de tu conseguires ter a cor que tu quiseres do plástico, incluindo o próprio incolor, também acaba por ser uma mais-valia, acho eu, para a venda do produto. E o peso, por exemplo, tu falaste no vidro, o vidro é muito pesado. Sim. Não é? Sim. E agora tu estás a falar na transparência. Há algumas marcas que estão a investir em sacos e alguns objetos de papel vegetal, meio transparente, não é? Que a malta pensa, olha, ótimo substituto para o plástico. Eu devo dizer que esse papel de manteiga, esse papel vegetal, não é possível de reciclar. Pois, exato. Portanto, caímos no mesmo ciclo, na mesma armadilha. É só marketing. Sim. Portanto, o papel não tem mesmo não tens mesmo essa capacidade de transparência com o papel ou com o cartão. Pronto. É confiar, ou voltamos à cena do granel e levas os teus saquinhos e vais-te servindo. Ou, por exemplo, na cena dos morangos, ao hábito de levar uma caixa. É assim, se a gente recuarmos há uns anos e mandei-vos esse artigo, a malta levava os sacos, a malta levava o que fosse necessário para ir às compras. Atualmente é que nós vamos todos livres e contentes e depois trazemos o que for necessário do supermercado e os sacos e as embalagens que forem necessárias. Mas antes havia uma preparação. Sim, como diz-me. Até para ir ao pão e assim. Exatamente. Mas lá está. Tipo, há pouco tempo atrás, não sei se foi há um mês ou se foi menos que isso, foi posta, não é foi posta, mas acho que surgiu a lei de que iam parar de vender plásticos, tipo copos de plástico, talheres de plástico, pratos de plástico nos supermercados e assim. Mas ainda se vê muito disso em todo o lado. Muito disso, tipo, se tu fores a um café qualquer, se calhar dão-te um copinho de plástico para beberes o café. Se fores lá, nós vamos buscar o pão ali a uma padaria e eles dão-te um saco de plástico.
Ou seja, isso não está a ser menos só porque eles meteram essa lei. Não quer dizer que haja menos agora também. Menos plásticos. É assim, na questão de talheres de plástico, pratos de plástico e copos de plástico. É assim, o que já tinha sido produzido antes da lei continua a circular até chegar ao seu fim da vida. Mas eu acho que, por exemplo, não resolve é eu ir ao café e eu não uso porque eu quando bebo café não uso eu não meto açúcar, mas se eu usasse açúcar a maior parte dos sítios não dá uma colher para mexer o café, dá-te um pauzinho que antes era de plástico e agora é de madeira. É a mesma porcaria. Esta ideia do que se a gente eliminar tudo o que é plástico vamos salvar o mundo, completamente errado. Ajuda, mas apesar do o plástico ser um grande perigo e que todos nós o consumimos e às vezes desaparece da nossa visão, mas continua na terra, continua nos animais, que para quem come animais, peixes, gado, etc., consomem microplásticos e os humanos acabam por consumir, seja de várias formas. O plástico realmente é um grande, entre aspas, vilão, mas achar que se é ambientalista ou que é sustentável porque consome menos plástico e só consome cartão e vidro e etc., eu acho que é viver numa fantasia completamente, porque tende-se mesmo de reduzir ao máximo tudo o que é resíduos, por mais que seja chato, e eu contra mim falo que volta e meia continuo a consumir coisas que eu sei que são desnecessárias e que eu devo dar a volta por cima, e só que a verdade é que nós estamos muito dependentes, como o Rafa estava a dizer, do facilitismo. Nós estamos habituados a ser tudo fácil, a ser tudo descartável. E queremos que isso continue. Se não for com o plástico, seja com outra coisa qualquer. Mas eu não vou abdicar desse facilitismo. Mas pronto, isso é a minha perspectiva. Mas isso também depende muito, que tu quando vais ao café... eu não sei que cafés é que a Catarina tem ido, mas normalmente tu vais ao café e eles dão-te uma chávena Não, com mas não uma são colherzinha todos. de metal. Mas não são todos. Agora, se tu fores uma máquina de café, a máquina vai-te dar um copo com uma coisa para levares, descartável. Sim, agora nos cafés, se calhar depende dos cafés, mas normalmente um café, tu vais lá, bebes o teu café lá, eles ficam com a chávena e lavam a chávena e a colher. Se calhar não é E só para mandar a dica, se quiser, se importa mesmo com o ambiente, deixem de comer carne, porque não é só ao reciclarem que isto vai ao sítio. Também é uma verdade. Uma boa prática para ser sustentável é realmente reduzir o consumo de animais e dos seus derivados. Mas eu nem sequer queria tocar nisso hoje, mas sim, é uma grande verdade. Siga. Mais. Exatamente. E tens mais perguntas? Tenho mais perguntas. Tenho mais uma pergunta. E depois tenho mais um joguinho de verdadeiro ou falso. Agora, a última pergunta é referente aos microplásticos. Acredito que vocês já tenham ouvido falar muito nisso. Sim. Sim, ok. E então, Catarina, Cantiorna, o que é que são microplásticos aqui para o nosso público? Então, microplásticos é basicamente o que o nome diz. É um plástico super pequenino que tu quase nem consegues ver com os teus olhos, a olho nu, pronto, e que está basicamente em todo o lado. Eu, da outra vez, fui à praia e trouxe um bocadinho de areia de lá e tenho medo que a porcaria da areia esteja cheia de microplásticos. Porquê que tens medo? Não é como porque eu não quero trazer microplásticos para casa. Antes querias que ficasse lá na praia, não é? Não. Então, até parece que vais comer a areia. Não, mas e o que é que são os microplásticos? E porquê é que eles estão lá? São resultado de deteriorização Deteriorização. do plástico.
Sim. Tecnicamente, o plástico que nós deixamos de ver não é que ele desapareça, ele divide-se em coisas pequeninas e continua livre e contente por todo o planeta Terra. Pois. Desculpem. Ora, E qual é que era a tua pergunta? Era essa para a Catarina explicar ou tinhas aí outra pergunta? Sim, não, tinha a questão dos microplásticos, porque é uma coisa que é muito falada, mas eu acho genuinamente que a maior parte das pessoas não tem noção nem sequer de onde é que vem tanto plástico e tanto os pequenos plásticos. Há bocadinho estávamos a falar da questão dos humanos consumirem plástico muitas vezes através dos animais. Rafa, tens noção de onde é que podes consumir microplásticos além do consumo de animais? Não sei. Não sei, eu agora estou a pensar se na água que eu consumo, ou pelo menos na água da torneira, isso poderia acontecer, mas eu espero ou penso que não, porque acho que há uma filtragem em processo todo antes. Quando vais à praia e Não bebes vou um à praia. bocado da água... Também essa não conta, não é? Acho que essa não conta. Não sei, sem ser dos produtos animais, portanto, no fundo do peixe principalmente. Não sei, acho que os vegetais não absorvem isso da água, portanto, não faço ideia, diz-me tu. 90% das marcas a nível mundial de sal, daquele sal de cozinha que nós utilizamos, é verdade! E o arroz? contém microplásticos. Pois é. Pois, faz sentido, né? Faz todo sentido, né? Vem do mar também, portanto... Para mim é uma arroz, coisa não é? assustadora. No arroz não encontrei essa informação, mas já há essa possibilidade, sim. Mas acho que aí se calhar notava-se um pouco mais. Não sei, ou daí, não sei. Queres ver porque é que não podes pôr sal grosso na salada? Quer dizer, é igual também, vá para a frigideira, vá para onde for o sal, se o plástico não desaparece, Mas só lá fica está. em estado líquido. Eu tenho visto tipo um senhor que eu vejo a fazer pratos, a cozinhar e assim, ele normalmente só usa sal cor-de-rosa. Há diferença? Será que o sal cor-de-rosa também tem a possibilidade de vir com mais plásticos ou será que é só tipo o sal marinho é que costuma vir com isso? Não, isso há alguns tipos de sal diferentes, quase entre aspas aromatizados ou mais virados para o peixe, para a carne, para os legumes, que são pseudo-temperados ou são de algumas zonas e têm umas cores assim um bocadinho diferentes. Acredito que seja o caso desse. Sim, mas é a mesma coisa. Não, se for sal de flor de sal. Flor de sal, da zona do Algarve. Uhum. É a mesma coisa. É assim, eles não tinham especificamente as marcas todas que tinham feito os testes, mas foi um estudo. E este aqui, se não estou em erro, foi do site da Ebola. Mas é depois deste lá. Ou seja, o melhor é mesmo deixar de evitar ao máximo de plástico possível, se possível acabar com o consumo do plástico e evitar também o consumo de sal e assim, como é que se diz? Mata-se, já não se diz o ditado assim agora para ser, como é que é? Não sei. Eu não sei se vais lá. E assim são logo duas coisas boas. Deixa-se de consumir o sal também para evitar um bocadinho os níveis do colesterol e da tensão. E deixa-se de consumir o plástico também para ajudar um bocadinho o ambiente. Olha, ou para evitar que o ambiente, não é para ajudar, é para evitar que degrade mais. Vá. Já que estamos falamos na flor de sal, que é aí da zona, que é da zona do Algarve, há uma planta que cresce na Ria Formosa, que é tipo salgada, que é utilizada em saladas e afins. E eu pessoalmente acho que aquilo tem um sabor ótimo. Se alguma vez alguém tiver oportunidade de provar, aconselho. Eu sei que no Auchan
eu já vi à venda em alguns pontos do país, mas sei que também é possível apanhar na ria com alguma facilidade para quem andar a passear lá. E eu aqui não tenho a memória do nome da planta, mas a gente se calhar mete depois na descrição. Fica aqui um rico conselho. Diz? Fica aqui um rico conselho. Olha, eu sei muito, comprem, mas não sei o nome. Opa, não podem ir apanhar o Pronto, fica na descrição. Então vão à Ria Formosa, né? E perguntem. Ria Olha, Formosa, perguntem aos né? pescadores. Vão à Ria Formosa, apanhem ou por lá, perguntem. Exatamente. Não, se perguntarem Ou um procurem. algarvio de certeza, a raiz, aquele algarvio raiz, de certeza que o Procurem as algarvio raiz plantas. sabe. Dão uma lambidela na planta, vem salgada, se for é essa. Assim, eu apesar de ser algarvia, não sou aquela algarvia raiz, mas eu não sei o nome da planta, mas eu sei reconhecê-la. E volta e meia, quando vou à ria, vou apanhar. Por isso é que eu estou a dizer isto. Bem, vamos fazer Antes aqui um de último irmos verdadeiro para- ou falso. Diz? Antes de irmos para isto do verdadeiro ou falso, vou só dizer também mais uma coisita, não é para prolongar muito, porque isto já está a esticar muito. No Feng Shui, eu aprendi que tudo o que seja plástico é para basicamente manter fora de casa, porque isso são más energias. Por isso, mais uma prova de que o plástico é mau. Até o próprio Feng Shui, que já tem séculos em cima, sabe que o plástico é mau e que faz mal às vossas vibrações em casa e tudo mais. Antes de haver plástico, já o Feng Shui sabia que o plástico ia ser uma coisa má. Siga. Muito bom. Podemos passar para o joguinho. Vamos, Catiorna. Primeiro é para ti. Ok. Só há duas verdadeiras ou falso neste momento. Em 1997, Charles Moore estava no seu veleiro quando encontrou um mar de plástico tão extenso que precisou de 7 dias para atravessá-lo. Verdadeiro ou falso? É um veleiro. Um veleiro não é muito rápido. 7 dias acho que é um exagero, mas mesmo assim tenho medo de estar errada, porque há ilhas de lixo e de plástico que são mesmo gigantescas. Por isso vou dizer que é verdade. Lembra-te que fico lá estamos preso. a falar de 1997. Foi a data que eu te 97. disse. Não foi assim há tanto tempo. Isso é uma dica a dizer que eu estou errada. Então é falso. Não, era só para te despistar, estavas certa. É verdade. Então é verdadeiro. É. Perdeste. Foi o primeiro alerta. Foi o primeiro. Foi a primeira vez que se teve noção para onde é que ia um plástico que estava a ser produzido. Esse plástico ia parar lá através de rios, através de várias costas marítimas e era localizado no Pacífico. E este homem simplesmente estava no seu veleiro e de repente encontrou aquilo e ficou tipo, what, mas isto vai ser pequeno, e levou 7 dias a atravessar o tal mar de Muito plástico, lento como mesmo ele o batizou. Yeah. E descobriu um belo mar. Rafa, agora para ti. Sou eu. Atualmente, o continente de plástico tem 1,6 milhões de quilómetros quadrados e 8 mil toneladas de plástico e está a crescer diariamente. É para dizer se é verdadeiro ou falso? Yeah. É só isto? Parece-me bastante específico, portanto eu vou dizer que está a crescer diariamente, obviamente está. A medida concreta que tu deste, não tenho a certeza, mas como pareceu demasiado específico, eu vou dizer que é verdadeiro. Sim, é verdade. Fácil. Estas duas foi mesmo Estou só a para ganhar dar outra vez. esta informação que eu acho que tem algum impacto. E pronto, e terminamos aqui o nosso podcast sobre a reciclagem e sobre o plástico. Diz lá outra vez o número, desculpa, só para dar aquele impacto, qual é que foi o número Só para do dar tamanho impacto, então eu vou dizer os dois.
O primeiro mar de plástico encontrado foi em 1997 e já levava 7 dias para uma pessoa o atravessar. É muito plástico mesmo. E atualmente, isto já foi tirado há uns dias, este número, mas estamos com um continente de 1,6 milhões de quilómetros quadrados, com cerca de 8 mil toneladas de plástico, e está diariamente a crescer, portanto acredito que neste momento já esteja maior do que no dia que eu tirei esta estatística. Portanto, malta, tenham cuidado. Só isso, por favor. Pensem 2 vezes. E pronto, não sei se algum de vocês quer falar mais alguma coisa sobre este tema. Acho que podemos avançar. Avancemos. Tens aí alguma pergunta, alguma coisa? Tenho. Temos aqui mais do que uma pergunta. Neste momento temos 3, mas a gente só vai fazer uma porque eu estou aqui a olhar para o tempo e mais uma vez nós estamos com muito tempo de edição. Portanto, vamos fazer só uma. Esta pergunta, eu não tenho a certeza se a pessoa queria ser identificada ou não. Portanto, eu não vou dar identificação. Acho que a pessoa disse que era indiferente. Era indiferente? Ok. Então, temos aqui a pergunta do Pedro. Vamos lhe chamar Pedro. Ele é Pedro. Vamos dar só o primeiro nome. E a pergunta... Ele sabe quem é, certamente. Claro. Ainda bem que ele próprio sabe quem é. Deve saber, ele vai saber lá o que é. E o Pedro pergunta: cavalheirismo é sexismo? Posso dizer qualquer coisa? Queres dizer? Podes, eu acho fala. que já vai dar aqui pano para mangas outra vez. É sim. Vai ser para empatar mais tempo do episódio. Cavalheirismo é sexismo a partir do momento em que a pessoa que pensa que está a ser cavalheira ou cavalheiro faz isso com o objetivo de ter alguma coisa em troca. Do tipo, eu vou ser só cavalheiro que é para depois me envolver com esta gajinha. É tipo, não. Mas também pode ser, cavalheirismo é sexismo no sentido em que estou a insinuar que a mulher é menos, que a mulher precisa de ajuda. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que mesmo só é sexismo, mesmo se tu fizeres isso com o objetivo de ter qualquer coisa em troca. Lili! Olha, primeiro de tudo eu acho que é um bocadinho arcaico. Porque isso está associado ao século passado. Com uma ideia que pode ser gentil, mas se há uma necessidade de alguém passar primeiro ou não, por exemplo, abrir sempre a porta para a senhora passar primeiro. Se for escadas, vai primeiro o homem e depois vai a mulher, porque senão o homem poderá eventualmente olhar para a saia da mulher. E uma data de coisas está envolvida isso. A questão de quem é que paga. Primeiro eu acho que é uma coisa que já não é necessária em certos aspectos, porque as mulheres já têm capacidade económica, portanto não precisam de demonstração que um macho pode pagar. E também não acho que haja necessidade de alguém passar primeiro pela porta ou primeiro a abrir. Por acaso até há, se não tem que combinar. Sim. Vamos os dois ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Alguém tem que passar primeiro. Não, mas a cena é tipo, uma vez passa um, passa outro, porque é instintivo. Outra cena é muito. Eu não sei se a Catiurna já passou por isto, o Rafael, acho que contigo nunca te aconteceu, mas tipo, um tipo achar que está a ser muito cavalheiro ou muito educado
porque para de propósito para abrir-te a porta para tu passares. E eu fico do tipo, só estás a ser um grande idiota. E tipo, em vez de demorarmos 5 minutos a percorrer isto, estamos a demorar meia hora porque tu vais a correr para ir abrir a porcaria da porta para seres cavalheiro. Com muitas aspas. Isto não tem lógica, não faz sentido nenhum. Sim, por acaso essas atitudes a mim pode não ser a toda a gente, claro, há pessoas que possam ver isso de forma diferente, mas pessoalmente a mim deixa-me um bocado enervada porque faz-me sentir que sou menos. Por exemplo, eu nunca aceitei, no relacionamento que eu tenho com o Rafa, nunca aceitei que fosse só ele a pagar pelas coisas porque parece bem. Isso nunca foi concordado. Então estamos os dois a pagar. Estamos os dois a pagar pela mesma coisa. Por isso, porque é que um vai pagar tudo? Só se outra pessoa estiver mesmo super pobre. Mas antes da relação começar já não era bem assim. Estou a brincar. Agora é que não é. Sei, estou a brincar. Quer dizer, às vezes. Porque é assim, eu não gosto nada que a pessoa pode parecer que está ali a fazer uma coisa muito bonita, mas eu não quero saber se tu pensas que isso é muito bonito. Para mim não é bonito. Para mim bonito é haver igualdade. Pagas tu, pago eu. Sim. Bom, não sei se tinhas acabado disso, não... Diz. Tinha, de certa forma tinha, acho que sim. Acho que... até podes pagar uma cena à pessoa, mas também deixares que a pessoa pague, porque tipo... Há homens que acham que tem de ser sempre eles a pagar e que se fores tu a pagar, tipo, é um escândalo. Também há o contrário, há uns que se tu puderes pagar a vida deles todos, ótimo. Mas pronto. Mas eu até gosto da ideia de, entre aspas, do sinónimo de dicionário de cavalheirismo, que é tipo uma pessoa gentil, educada, tipo, isso é bonito. Agora, se a gente expandir isso e tipo for apenas isso, a questão da educação, da gentileza, de quase uma delicadeza perante alguém, eu acho que isso não deve ser só direcionado ao homem, ou uma coisa do homem. Acho que toda a gente devia ser assim. Agora, o cavalheirismo, como a gente o conhece, de quase uma dança de ritual romântico, que muitas vezes trata-se disso, ou um agrado para parecer bem, isso é só ridículo. E sim, é obviamente que é machista, porque estás a diminuir alguém, ou estás a achar que a pessoa não é capaz de abrir uma porta, ou pagar a sua conta, ou whatever. Posso? Sim. Rafa? Pronto, eu não sei, esta questão dá para alongar muito. Eu quando vi esta pergunta a ser colocada fiquei logo ali com o pulgar atrás da orelha, pensei, esta pergunta se calhar vem aqui com algum tipo de intenção. Mas pronto, de uma forma muito simples e sucinta, no fundo aquilo que a Lili diz vai um bocadinho de encontro àquilo em que eu acredito em relação a isto, em parte. Há uma coisa que é aqui muito importante. Eu fui fazer aqui uma pesquisa rápida só ao dicionário e pesquisar pela palavra cavalheira, que não existe. E portanto é muito simples. Cavalheirismo é sexista, é machista, sim, pelo simples facto que é só dirigido ao homem e mais nada. Portanto, a resposta muito simples é que sim, é sexista por este simples facto. Portanto, porque não existe o outro lado da moeda, não existe o lado da mulher poder ser cavalheira, porque não existe a palavra cavalheira sequer, só existe o facto do homem ser bem educado e ser prestável e não sei o quê. Portanto, é uma estupidez, é simplesmente estar a dar um estatuto ao homem que não é dado à mulher, pelo menos na gramática. Porque é assim, já se formos pela lógica machista, a mulher já tem de ser isso tudo, já tem de ser bem educada, já tem de ser doce, já tem de ser assim, já tem de ser assado. Um homem ser assim é uma coisa fantástica, é por isso que eles tinham de associar uma palavra própria a isso. É tipo, um homem a ser simpático, porque sim, que cavalheiro. Credo. Qualquer das formas, acho que sim, que esta palavra não deve ser associada e, portanto, sim, esta palavra é extremamente sexista, extremamente machista.
a ideia em si, eu não vou como a Liliana, eu não acho que se... Epá, pelo menos não que todos os homens que tenham esse tipo de atitude, dependente também do quão exagerada é a atitude, mas que tenham um tipo de atitude deste género, que tenham esse pensamento, como a Lili estava a dizer, de achar que a mulher é inferior ou que não é capaz. Eu não acho que também que seja por aí, mas pronto, de facto, esta atitude vem muito atrás e é preciso ter isso em conta. Eu acredito que as pessoas, que os homens, nomeadamente, que o façam, tenham as melhores intenções. Não digo todos, mas que muitos deles não tenham realmente a intenção de que isso pareça machista, mas é uma coisa simplesmente de gentileza. Mas lá está, para chamarmos a isso, chamaríamos gentileza, que dá para um género ou para o outro. Tanto pode ser a mulher gentil com o homem ou com outra mulher, como o homem pode e deve ser gentil com a mulher ou com outro homem. Portanto, se chegarmos ao ponto de dizer que um homem é cavalheiro, estamos a dizer que o homem é cavalheiro para uma mulher. Se um homem fizer exatamente a mesma ação para um homem, já não se chama cavalheirismo, ou seja, sim, é uma atitude, portanto, ou melhor, a palavra em si e a atitude que por trás ela acarreta é sexista e misógina, sem dúvida. Portanto, acho que não há mais nada que dizer em relação a isso, basta só irmos ver ao dicionário e perceber do que é que se trata, para perceber que claramente não está balanceada para os dois géneros. Pronto. Não me vou alongar muito mais do que isso. Acho que é só isso, o resto já foi dito. Meninos, mais alguma coisa? Ficamos por aqui. Acho que não. As próximas perguntas ficam para os próximos episódios. Sim, claramente, já tem enorme. Como sempre. Sim, nós sabemos as vossas perguntas, obrigadíssima por enviarem, mas pronto, como isto também já não dá tempo para muito, vamos ter de responder nos próximos episódios. Não fiquem chateados, por favor, mas é porque pronto, isto já dura muito tempo, já está a durar muito tempo. Estamos a tentar também diminuir o tempo dos episódios. Este já vai ser um bocadinho mais curto que os anteriores, até chegarmos ao ponto de ter isto mesmo no timing perfeito. Estamos a chegar lá aos poucos. Muito obrigada. E mandem mais perguntas. Sim, em último caso fazemos um mini episódio de perguntas. Só de perguntas, não é? Há algumas perguntas que dão bem para ocupar uns 10, 15 minutos a debater. São quase temas, não são perguntas, são temas quase. Não é? Sim. Pronto, é tudo. Obrigada a quem ouviu. Quem não ouviu, claramente está a perder 1 hora da sua vida porque devia estar a ouvir este ótimo, excelente podcast. E estive aqui com a Catarina e com o Rafael. Diz? Catiurna! Catiurna! Estive aqui com a Catiurna e com o Rafael. Estava só a dizer que para quem ouviu, de certeza que vão já nos próximos dias vai já notar-se uma diferença no impacto ambiental, na parte do plástico pelo menos. De certeza. Estou a fazer figas. Vamos ver. Pronto, até à próxima então, para vocês também. Está tudo. Tchau, tchau. Beijos e abraços. Tchau, tchau. Adeus. Olha lá, e a pergunta?